pessoal, espero que tudo bem com vocês. Aqui é a Rafaela Schiavo do Mater Online e vamos lá para mais uma semana. Vamos iniciar essa segunda-feira com o programa Desvendando a Maternidade. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. E para falar sobre esse assunto, né, sobre a cognição, né, de gestantes, como que acontece aí essas alterações, nós vamos convidar a psicóloga Samara Pazeta, psicóloga perinatal aqui do Mater Online, e ela desenvolveu uma pesquisa, ela vai contar a história para a gente agora sobre esse tema. Bem-vinda, Samara! Obrigada, Rafa. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar falando um pouquinho aí. Rafa, durante a minha graduação, a gente estava lá estudando o Winnicott, sobre a preocupação materna primária e essa questão da lentificação que a gente observa nas mães, né? Uma grande queixa que eu escuto da maioria das grávidas e puérperas pós-parto é: gente, meu raciocínio foi embora. Eu tô lenta. Eu não consigo fazer as mesmas atividades que eu fazia antes. E aí, o que acontece? Será que ficar grávida deixa a gente mais burra, né? Eu já ouvi essa expressão, muitas falam, parece que eu tô meio burra. E aí, durante a faculdade, quando a gente começou a estudar essa parte de Winnicott sobre preocupação materna primária, em que ele fala mesmo que durante a gestação é observada essa lentificação e comparado até um estado de adoecimento, né, ali no pós-parto, em que a mãe se preocupa tanto com a cria, ela se fecha nesse universo de cuidado, de atenção, que ela acaba ignorando todo o resto. Nada no mundo preocupa mais para a mulher que está no pós-parto, a não ser o filho dela, né? E o Winnicott fala que para você ter uma saúde mental, você precisa entrar nesse processo e sair. E eu fiquei curiosa, eu falei, e aí? O que será? Eu era monitora de anatomia, né? Falei, o que será que a gente consegue ver na parte morfológica? Olhar ali o cérebrozinho e ver alguma alteração que justifique essa lentificação? Foi aí que tudo começou, Rafa. Tem um pesquisador lá nos Estados Unidos que faleceu, infelizmente, mas de grande contribuição, chamado Kingsley. E ele é tão maravilhoso que ele me viu aqui no Brasil, em Uberlândia, falou, vou te mandar uns artigos, vamos conversar e vamos trocando. E ele me ajudou nessa pesquisa. Olha que legal! E aí o Kingsley, sensacional, eu tive muita sorte. E aí o Kingsley, ele pesquisa sobre essas alterações cognitivas. Ele já percebeu uma grande alteração na região do hipocampo, que é aquela região mais primitiva do nosso cérebro. E ele já percebeu que as conexões dendríticas, os neurônios ali, se comunicam mais, só que durante a gestação e poucos meses após o parto, essa região está em obras, digamos assim. Então, essa lentificação que a mulher tem dificuldade de memória, tem maior dificuldade de atenção, tem algumas questões sociais que ela fica diferente, pode ter relação com essa obra que está acontecendo. A boa notícia que ele constatou é que após esse período pós-parto, passam uns 2, 3 meses ali, o cérebro da mulher fica maior. No pós-parto, depois de quanto tempo? 2 meses? 2 a 3 meses. Justamente a esterogestação. Quando ela começa a conseguir se recuperar e sair da preocupação materna primária que o Winnicott falou. Entende que sensacional essa descoberta do Kingsley, o tanto que ele é fabuloso? E aí ele fala que essa alteração que é observada realmente nas grávidas e no pós-parto tem um motivo muito nobre, que é preparar essa região primitiva, porque o hipocampo ele é responsável por memória, aprendizado e também por a questão de aprendizado social. O que é isso? Controle de impulsos. Por que um adulto, diferente de uma criança, quando sente uma raiva enorme, não sai jogando, batendo, dando birra? Porque a gente já desenvolveu mais o hipocampo, o cérebro está em constante transformação. E ele percebeu que justamente nessa região, é a área que ele estudou, tinha esse aumento de sinapses, de conexões dendríticas. A mulher, depois que tem um filho, fica mais inteligente. Uau, que massa! E quando eu falei com o Kingsley, você pensa, eu falei, meu Deus do céu, o mundo precisa saber disso. Com certeza! Pensando, o que eu posso contribuir nisso? Tendo a oportunidade da minha orientadora maravilhosa, lá da Fisiologia e Anatomia, me ajudando. Claro, porque eu sou psicóloga, né? Essa parte, assim, ela que estava ali por trás me orientando. E a gente resolveu estudar, então,
se essa lentificação física observada existia alguma base morfológica no cérebro que justificasse ou que mesmo representasse essa lentificação física. Essa foi a área que a gente estudou, e o Kingsley ainda não tinha analisado essa parte. Ele estava ali bastante no hipocampo e sistema límbico. E aí a gente pegou não foi uma parte que eu gostei. A gente pegou camundongos, suíços fêmeas, que nunca tinham tido filhos, e aquelas que tiveram os primeiros filhos, e analisamos o cérebro delas. A gente usa em camundongos porque, diferente do cérebro humano, que parece um miojo, cheio de sucos, o cérebro da rata é lisinho, parece é muito lisinho, é mais fácil de você estudar o córtex, entende? Por isso que a gente estudou essa espécie em específico. E aí, a gente analisou o córtex motor primário, pula a parte mais assim, e vou para a parte mais de... Como é que tá, Rafa? Tá muito anatomia? Mas eu acho que algumas pessoas entendem, outras não. Se você puder dar umas explicações melhor aí. Tá. Aí a gente deu uma estudada ali nas partes responsáveis pelos movimentos refinados. Controle de motor voluntário, mas movimentos mais refinados. Para saber por que a mãe fica mais lenta fisicamente também. A nossa hipótese era essa. Para nossa surpresa, Rafa, a gente fez vários processos, que eu não vou entrar em detalhes aqui, e fez coloração para analisar sinapse e contar neurônio. É lindo. Quem quiser, depois eu vou mostrar a foto de uma sinapse. Rafa, você já viu? Não. Rafa, uma sinapse é a coisa mais linda de se ver. É fantástico, é mágico. Tá, vamos. Aí a sinapse... Não, explica como que é a sinapse. Como que é? Tenta descrever. Na imagem, a gente tem um corpo escuro, que é o neurônio, e ao redor dele, aonde tem sinapse, é como se fossem fogos de artifício. Fica luminoso. Quanto mais sinapse está acontecendo naquele neurônio, sinapse é quando o neurônio está comunicando com o outro para passar uma informação. Então, ele solta aqui uma substância que esse outro aqui capta. E a sinapse é esse entre. A gente conseguiu tirar foto desse entre para saber como que estava a comunicação, se esses neurônios estavam se comunicando mais, menos, se eles aumentaram as conexões. Isso que a gente investigou. E para nossa surpresa, a gente observou uma mudança significativa no cérebro das ratinhas pós-parto. Também na área motora. O que o Kingsley observou na parte do hipocampo, a gente também observou na área motora. Isso ninguém tinha estudado ainda. Claro que eu não posso falar em descoberta científica, porque para você declarar isso, você precisa confirmar e retestar, e retestar, e retestar de várias formas, né? Mas a gente tem isso. E a nossa suspeita, a gente supõe que quando uma mãe precisa cuidar do seu bebê, ele é frágil. O bebê nasce ali com 3 quilos, molinho de tudo, tal. E a preocupação de muitas grávidas é, será que eu vou dar conta de cuidar de um bebê tão frágil? Você já deve ter ouvido essas preocupações. E a resposta sensacional para essa pergunta é: o seu corpo, o seu cérebro, seja por hormônio, seja mudança morfológica, vai te preparar para isso. Até a habilidade motora refinada fica diferenciada. Então, a gente tem que ter muita fé e acreditar no nosso corpo, na nossa potência, que a gente vai dar conta sim, porque tudo trabalha em sincronia para isso. O corpo se organiza para isso. E essa lentificação tem uma importância muito grande, Rafa. Por quê? Uma mulher, como diz Fátima Bortoletti, uma mulher que está ali trabalhando no 12 horas por dia, ralando. Se ela continuar nesse ritmo e não se adequar às necessidades que a gestação e esse filho vão impor para ela não consegue ficar o dia inteiro amamentando. É preciso que ela tenha essa lentificação. É preciso que ela pare e diminua o ritmo. Então, a gente pode investigar, talvez, pensando aí nas mulheres que têm depressão pós-parto, as necessidades do mundo moderno que exigem dela que ela não tenha esse processo, esse diminuir o ritmo, exigem que ela continue rendendo igualmente, pode ser um dos fatores que contribuem para essa depressão pós-parto, porque acaba atrapalhando um processo que é natural e que precisa acontecer. Nossa, muito interessante.
muito, muito, uau! Assim, a gente percebe que mulheres, né, no pós-parto, elas vão ganhando várias habilidades motoras que não tinham antes, né? Então, a gente, por exemplo, ou é destro ou é canhoto. Poucas pessoas são ambidestras. Mas quando se tem um bebê, parece que essas mulheres viram ambidestras do nada, né? Porque segura o bebê aqui, faz comida ali, atende o telefone, empurra não sei o que com o pé. A gente vê vários memes, né, de uma mãe, né, dessa forma, né, com a panela aqui, o bebê aqui, o pé empurrando não sei o que. Então, tem essa grande mudança, né, de motricidade. E você diz que se percebe muito mais na fina do que na grossa, né, na ampla. O que é Nós estudamos a fina. Ah, vocês estudaram a fina, não Nós que observou não, mais uma do que na outra. Isso. A gente, porque que acontece? Quanto a essa questão da parte motora, morfológica, não tinha. O principal pesquisador era o Kingsley. E ele não estava investigando essa região. Entende? Então, a gente investigou a região, principalmente responsável pela motricidade refinada, que é ali no córtex motor primário, núcleos da base, medula, ali. Então, a gente não estudou essa parte de movimentos mais grossos, não. É porque a gente não estudou. Se tem, pode ser que sim. Né? É interessante, porque aí tem todo esse avanço. Quando a gente, às vezes, lê Michel Odan, ele fala um pouco que na hora do parto, existe aí um emburrecimento, né, da mulher, no sentido de que ela fique ensimesmada, né? Então, não é o momento em que a gente deve ficar perguntando nome, endereço, né? Trazer ela para a consciência, mas deixar ela aí, né, para a partolândia, né? Então, sim, qualquer atividade que a gente dê para esse cérebro, né, de ter que pensar, resgatar informações, pode influenciar até que negativamente, né, no momento do parto. E que interessante, né? Então, como que a natureza ela faz esse momento para que essa mulher, então, na hora do parto, fique longe de observação, percepção do meio nesse sentido, e logo depois, 3 meses depois do parto, aumenta a sua cognição, né? Melhora a sua cognição, porque agora ela aprende novas habilidades que antes não tinha. Né? Então, sim, milhares de mulheres que têm bebês, elas têm uma grande preocupação, né? Será que eu vou saber amamentar? Será que eu vou conseguir pegar direito esse bebê? Será que eu vou saber trocar uma fralda? Ou coisas assim, né? E muitas delas acabam ficando dependentes de outras pessoas, né? No sentido de, não, só você vai saber dar banho, ou só você vai saber trocar e tal, porque eu não sei e tudo mais. Mas o organismo, então, ele trabalha em prol para que essa mulher, então, desenvolva essas habilidades num curtíssimo período de tempo, né? Que aí você associa com o que o Winnicott fala sobre mãe suficientemente boa ou preocupação materna primária. Que também está muito aí relacionado. Aqui nessa abordagem, você fala muito rapidamente de Winnicott. Dá para você dar uma relembrada aí para o pessoal que não é da psicanálise lembrar um pouquinho? Tá. Ó, eu queria ressaltar uma outra informação que eu acabei me esquecendo também. Que eu falei rapidamente sobre o hipocampo, o sistema límbico, e não entrei em detalhes sobre quais habilidades o Kingsley percebeu, relacionado também com o Winnicott ali. A gente sempre pega esses grandes pensadores da área e vai ali buscar aspectos morfofisiológicos para embasar, sabe? Para complementar, para ver o mesmo fenômeno de vários ângulos, isso. Se você puder falar também o que é morfológico, nem todo mundo sabe, às vezes tem psicólogo que me pergunta qual é a diferença de ultrassom morfológico e não morfológico. Morfológico então, é a estrutura física. É uma palavra difícil para falar estrutura física. Porque quando a gente fala em fisiológico, a gente está falando muito ali de hormônio, como é que é essa captação. E morfológico é o cérebro, a estrutura física do cérebro que pode ser alterada. Você tira uma foto, a gente faz isso, faz lâminas bem fininhas no micrótomo,
E aí a gente tira fotos, faz algumas colorações para destacar o que a gente quer. A gente destacar, eu quero ver neurônio. Então, eu vou fazer uma coloração de NIS, uma HE, enfim. E aí, a partir dessa coloração, você vai lá e fica tirando fotos no microscópio caríssimo que tem lá na faculdade. E é isso. Morfológica é a estrutura física da região que você quer estudar. O Kingsley, ele destacou algumas principais funções que ele observou que tem alteração e melhoria depois que uma mulher se torna mãe. Dentre essas é a atenção multifocal, que você acabou de dizer aí, que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e ninguém entende como. Tem uma alteração nessa parte do cérebro dela. A questão da motivação, um aumento de motivação. Rafa, você já deve ter visto muito mulheres que depois que se tornam mães, a garra delas, a força e a determinação delas é outra. Talvez porque o motivo é outro, né? O modo como a gente acaba percebendo as coisas é diferente, mas também tem uma alteração na parte do sistema límbico ali relacionada à motivação. Também tem um aumento de habilidades de reconhecer e interpretar comportamentos e sentimentos do outro. Olha que importância isso para você cuidar de um bebê que se comunica de forma totalmente primitiva. E também há um aumento na habilidade de reconhecer os próprios sentimentos e comportamentos. Então, assim, às vezes a mãe, a grávida, tá ali, eu sou meio estovada, eu não tenho muita habilidade, como é que eu vou saber reconhecer o meu filho chora, o que o choro dele significa? Não vou dar conta, esse grande medo. E o que eu tenho para dizer para você, gravidinha, que tá aí me assistindo, fique tranquila, o nosso corpo não é de hoje. Antes da sociedade moderna existir, a gente já paria e cuidava dos nossos filhos. Isso é instintivo, primitivo. Tô dizendo assim, essa parte de você vai ter que aprender. Claro, você não vai nascer sabendo, né, Rafa? A gente, quando entra em contato com o filho, a gente vai aprender a fazer tudo. O que eu quero te dizer existe uma parte do seu cérebro, para não dizer todo, eu tô dizendo uma parte, foi o que eu estudei, que está se adequando para que você consiga fazer essas alterações. Então, o que é muito importante é que você tenha tempo e paciência e espaço para desenvolver o seu maternar. Eu estou falando porque, como a Rafa disse, às vezes a gente fica com tanto medo de não dar conta que acaba delegando essa tarefa para outro. Pede ajuda para a avó, pede ajuda para alguém, como se esse outro fosse detentor de um saber maior. O que eu tenho para te dizer é o seguinte: tudo aí no seu corpo, a gente constrói uma vida vocês sabem do que? A gente faz uma vida inteira. O corpo faz sozinho, você não precisa fazer nada, ele vai fazer. E o seu cérebro também está se adequando para que você possa cuidar desse bebê. Então, tenha tempo, paciência e espaço para desenvolver o seu maternar. Uma frase que me disseram que fez muita diferença, porque eu também passei por essa insegurança, Rafa, foi: você nunca foi mãe e está insegura por isso. Tudo que a gente vai fazer a primeira vez a gente fica com medo. Mas o seu filho também não conhece outro jeito de ser mãe. Para ele, o melhor jeito de ser mãe é o seu. Seja você mais cuidadosa, seja você mais agitada, seja você mais estabanada, não importa. O importante é o vínculo que você vai criar com esse bebê. E a gente sabe da teoria do vínculo materno, né, Rafa? Que você estava falando aí, até da teoria do Winnicott também fala. Quanto é importante que a gente se vincule com esse bebê, que a gente tenha essa relação que é criada. Muitas pessoas têm o mito de que quando nasce vai conhecer o bebê e ali já nasceu o amor materno e você já sabe, como se você recebesse um manual de instrução. Junto com o bebê na maternidade, o manual de instrução, baixei o PDF na minha cabeça e sei fazer tudo. Não, é uma construção. As doulas falam em lua de leite. Já ouviu falar, Rafa? Não. Tem a lua de mel do casal, que é um período pós-casamento, para eles se entrosarem, que falam que para a família e os pais ficarem afastados e deixarem eles se virarem, para eles se entrosarem. A lua de leite é você deixar a mãe, o bebê e o pai ali, sozinhos, sem intrometer, sem ficar visitando, sem ficar dando muito palpite, para que eles possam construir esse vínculo e relação que é só deles e é único. O palpite mais atrapalha que ajuda. Quer ajudar uma mãe, um pai, uma família recém-nascida? Lava uma louça, gente. Ela não tem tempo para isso, ela está na preocupação materna primária, ela só consegue pensar no bebê e ela precisa disso, o bebê precisa disso para sobreviver.
ele também não sabe se comunicar. Você já pensou que agonia, sentir coceira no pé, chorar porque tá coçando o pé, você não sabe fazer outra coisa que não chorar, alguém ir lá e trocar sua fralda? Deve ser muito agoniante ser neném, que bom que a gente não lembra. E ninguém melhor do que essa mãe, que tá com o cérebro ali todo alterado, todo prontinho, para perceber e captar isso, para se vincular com esse bebê. E a gente também tem que pensar aí, Rafa, na questão social de como a gente trata as nossas grávidas, pensando em mercado de trabalho, pensando em exigências, porque não tem como você exigir que uma grávida tenha o mesmo desempenho ali, quase ganhando neném, tendo o mesmo desempenho intelectual, cognitivo, do que antes. Porque ela está em outro momento, ela está se preparando para outra coisa. O hipocampo é a parte mais primitiva do cérebro. A gente fala que eu já ouvi muitos relatos de mães que falam que quando vão parir, entram em contato com a parte mais animal delas. Não é pensamento que toma conta ali. Não é a parte cognitiva que está ali no parto. É a sua parte mais animal que está falando. E às vezes isso assusta a gente, porque a gente não tem contato com essa parte assim todos os dias. A gente está tão intelectualizado ali e tal, e é acostumado com a parte do córtex, né, que é responsável por isso, que esquece do hipocampo. Mas o hipocampo, essa parte primitiva que praticamente todos os animais têm, ele também tem sua função muito importante e durante a gestação ele acaba atuando. E Rafa, falando em plasticidade cerebral, que é essa capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se adequar às situações, teve um caso, só para ilustrar, um trágico. A menina, ela teve um traumatismo craniano, perdeu, morreu. Metade do cérebro dela morreu e ela ficou em coma induzido. Não sabiam como ela ia voltar, se ela teria perda de funções e habilidades ou não. E depois de, acho que 4 meses, ela voltou e, incrivelmente, ela não tinha perdido nenhuma função. Por quê? Mas não perdeu metade do cérebro? Sabe o que aconteceu? No início da vida. Plasticidade cerebral. Cada neurônio tem sua função ali, né? Falando nos lobos, cada parte do cérebro tem sua função. Mas o nosso cérebro é tão incrível que quando algumas pessoas perdem parte dessa massa mesmo, outros neurônios podem desempenhar a mesma função dos neurônios perdidos. Através de fisioterapia e outros estímulos, psicólogos também fazem esse processo, a gente consegue estimular e recuperar essas funções. O Kingsley fala que esse é um caso trágico, né? Só para exemplificar a plasticidade cerebral, que é essa capacidade de adaptação e de se remodelar. Durante a gravidez, é considerado um desses fenômenos de mudança e plasticidade cerebral. Não é lindo? É muito lindo, né? A nossa capacidade de nos adaptarmos, de evoluir. E eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho também sobre essa questão que você trouxe para a gente, né? Da natureza, né? Nos possibilitar, então, essa mudança no pós-parto. Muda a cognição, muda a motricidade fina, né? Tudo isso para que essa mulher possa, então, desempenhar cada vez melhor, né? Os seus cuidados com o bebê. E isso pode, para algumas pessoas, soar como uma fala que existe instinto materno. Então, aí depois você trouxe algo que eu gostaria de reforçar aqui, só para não deixar alguns ouvintes aqui com essa dúvida. Então, o organismo, ele se prepara de todas as formas, antes do parto, durante o parto e no pós-parto, para que a gente possa exercer a maternidade. Mas não é, as coisas, elas não, nós seres humanos não vivenciamos, né, os nossos comportamentos de forma inata nesse sentido da maternidade. Então, nós temos o inatismo, né? Falando lá, não, tudo acontece por conta que o corpo já está pronto. Nós temos o empirismo que fala, não, tudo acontece porque recebeu do meio, mas existe o interacionismo que mostra a importância daquilo que se recebe do meio com aquilo que o corpo apresenta já. Então, nós não podemos esquecer que nós, então, olhamos para todos esses fenômenos de forma interacionista.
que isso significa? Não basta o corpo se preparar liberando ocitocina para você se vincular com o bebê, não basta o corpo se preparar fazendo mais sinapses, né? Quando você tem aí os 3 meses pós-parto e estimular a sua motricidade fina, se você não estimular tudo isso, isso não vai acontecer, os cuidados, né? A inteligência ou a motricidade fina não vai vir do nada sem a experiência, sem o contato real com o bebê. Então, o corpo, ele se prepara para aquilo que vem do externo. Então, se prepara para que essa mulher, ela possa se aventurar a segurar o bebê com a mão, mexer a panela com a outra e empurrar o carrinho de um outro bebê com o pé, por exemplo. Mas isso não vem de forma inata. O corpo, ele dá essa possibilidade e diante as situações do meio, você consegue juntar, né? E aí apresentar esses comportamentos, tá? Então, só para deixar claro, para a gente não achar que, olha, instinto materno é exatamente o que ela acabou de falar. Não, o corpo, ele se prepara para tudo isso, mas sem a estimulação, ele nada faz sozinho. Não é isso, Samara? Perfeito, Rafa. Perfeito. Perfeito. É a mesma coisa que a gente pensar na amamentação. O corpo vai se preparar. Ali vai produzir o leite e tem a data certinho. Rafa, falando em corpo e essa questão também, é importante a gente falar que tem acontecido muito a cesárea agendada. Que é um fenômeno que precisa ser esclarecido. As pessoas podem ter a opção de fazer isso? Ok, é uma opção pessoal. Mas elas precisam ter algumas informações quanto a isso. Por exemplo, a única forma de o corpo da mãe saber que ela está preparada para que o bebê nasça é quando ele termina o seu processo de amadurecimento do pulmão. Ele vai liberar substâncias, vai enviar para o cérebro dessa mãe, falar, ó, tô pronto para nascer. E aí começa o trabalho de parto. A única forma de você saber que o seu bebê está pronto para nascer é o trabalho de parto. Certo? E aí, como do seu corpo entende? Ah, beleza, então tá pronto para nascer, deixa eu terminar de me organizar aqui. Leite, vamos lá, vamos organizar para sair o colosso, vamos deixar tudo pronto para preparar. Só que o que acontece? Vem lá o obstetra, sei lá, a pessoa, gente boa, fala, olha, vamos agendar, a data é essa, eu tenho certeza que a data é essa. Ele tem certeza, não sei como, mas ele faz as contas lá e tem certeza. Ele conversou com o bebê. Eu tive contato aqui com a minha bola de cristal e a gente pode agendar para essa data que seu bebê vai estar, ó, pronto para nascer. E aí a agenda, essa mãe acreditando, porque é um obstetra que está falando, a gente tende a acreditar nos profissionais que estão ali nos orientando e tá certo. Às vezes. E aí agenda essa cesárea, a mãe vai lá, tira esse bebê, ele não estava pronto, talvez ele tenha algum problema respiratório, porque esse pulmão não estava pronto, um dia faz diferença. A vida fora do útero, talvez um dia não faça tanto, mas dentro do útero, um dia faz totalmente diferença. E aí o corpo dela também não está sabendo, ninguém avisou nada, ele não foi quimicamente informado de que teria que trabalhar naquele dia, e aí no susto o bebê chega, e aí o leite demora a descer. O que faz? A mãe vai passar por uma situação extremamente estressante, e quando a gente fala em aleitamento materno, a gente também está falando de um sentimento de capacidade. A Bortoletti sabiamente fala pra gente que quando você conversa com as mães e pergunta assim, você se sente poderosa? Você criou uma vida. Como é que você está se sentindo? E que muitas dessas mães respondiam que sim. Que se sentiam assim, nossa, cara, eu cumpri minha função evolutiva, eu produzi uma vida. E amamentar acaba como se fosse fechando com chave de ouro esse processo, sabe? Que eu cumpri o papel aí instintivo, de reprodução. E quando a gente tem essa mãe que não consegue amamentar, que queira amamentar e não consegue, a sociedade está tão moderna que tem mulher que não quer amamentar e pronto e tá, né? Não vou entrar em questão. Mas essa mãe que quer amamentar e não consegue, acaba se sentindo incapaz. Ela sente que ela falhou em algum ponto. Principalmente porque essas mulheres, elas têm informação do quanto o leite é importante para esse bebê. Do quanto esse vínculo inicial é importante.
Gente, leite, eu falo o tempo todo, leite é o único alimento padrão ouro do mundo. É vivo, passa anticorpo. As necessidades nutricionais do bebê vão ser atendidas de acordo com a demanda dele. Ali na saliva, ele comunica para o peito da mãe o que ele precisa de nutriente, talvez de anticorpo, e a mãe vai produzir e mandar especificamente. Quero ver a indústria da fórmula criar qualquer coisa parecida. Não tem como. Não tem como. Então, quando a gente vem com todo esse aparato, o corpo se prepara, faz tudo lindo ali, e o homem vem e interfere em algo que era para ser tão perfeito, certinho. A gente tem que se questionar disso. Qual a importância, qual o impacto de você agendar uma cesárea, de você intervir nesse processo que tem todo um início, meio, fim e o porquê? Até essa lentificação, esse processo de emburrecimento tem um porquê. Sabe? Então, Rafa, às vezes isso me deixa muito triste, porque é uma prática que está se tornando cada vez comum e tem prejudicado. Eu vejo várias mães que vão tentar amamentar, aí o leite não desce. Aí eles já entram com a fórmula. Aí o bebê já começa a mamar em outra coisa que não é o leite da mãe. E a gente tem que entender também que o corpo se prepara, o nosso, o do bebê também se prepara, mas é preciso um processo de aprendizado e paciência para mamar também. O bebê precisa aprender a fazer a pega correta. A mãe precisa aprender como é que é a pega correta. A gente precisa de profissionais que orientem essa interação entre a mãe e o bebê também. Porque antigamente a gente vivia em uma sociedade em que as pessoas tinham muito contato. A pessoa não ia ter o primeiro contato com o bebê com o filho dela. Ela já conhecia outras mães, ela já tinha ajudado a cuidar de um menino, ela já tinha observado, e através dessas experiências eles acabavam aprendendo muita coisa. A gente vive numa sociedade muito sozinha, em que a mulher que vai ter filho, talvez o primeiro bebê da vida que ela vai ter contato é o dela. Então, assim, a gente fica com a sensação de que aquilo só acontece com a gente, de que parece que tá tudo perfeito e com o outro não acontece, que a gente que não dá conta, e a gente que não tá normal, porque o bebê já nasce, põe no peito e mamou sozinho. E não é assim. Na maternidade, não é instinto materno, não existe instinto materno. Tudo é aprendizado. O seu corpo vai criar condições para favorecer isso. Mas você precisa aprender. Você com seu bebê se relacionando é que vão aprender. E até lá essa questão da fórmula precoce, Rafa, outra informação que eles não divulgam pra gente, mas se você pesquisar, tá lá. Já tem artigo científico dizendo sobre. É que o uso precoce de fórmulas na maternidade, principalmente nos 3 primeiros dias de vida, pode fazer com que o bebê aumente significativamente o risco de ter alergias alimentares. Uhum. Vocês já perceberam que o número de pessoas, de bebês com alergia à proteína do leite de vaca aumentou significativamente nos últimos anos? Se a gente analisar, vocês perceberam que a cesárea agendada, que não espera nem o trabalho de parto, também aumentou? As dificuldades de aleitamento materno também? Olha só. Uhum. E esse uso precoce de leite na fórmula. Por quê? O que acontece? O leite da vaca, que é o que eles estão dando na fórmula, ele tem moléculas muito grandes de alimento. O bebê nasce com o intestino e um sistema imunológico imaturo. Gente, ele acabou de nascer, ele vai acabar de formar aqui fora. Quando você coloca essa molécula muito grande dentro do intestino do bebê, o intestino dele não sabe muito o que fazer com aquilo. Ele não está preparado para receber aquela molécula gigante, porque quando ele recebe pelo leite da mãe, a molécula já vai pequenininha, digerida, praticamente ele só finalizar, entendeu? Para o intestino já começar de levinho e ir aprendendo para depois aprender a digerir essa molécula grandona. E aí, quando chega essa molécula grande, no intestino totalmente imaturo, o sistema imune desse bebê também está imaturo e vai interpretar, ó, isso é um corpo estranho que eu preciso combater. Vai criar anticorpo contra essa proteína alimentar. Tudo bem, passou, a mãe deu certo, insistiu, conseguiu amamentar seu bebê, venceu. Só que aí, depois de 6 meses, a mãe vai precisar fazer uma introdução alimentar nesse bebê. Lembra que ele produziu anticorpo quando ele nasceu? É agora que esse anticorpo, ele vai ingerir o leite e tal, e o organismo dele já vai ter um anticorpo pronto para receber esse leite, já identificando como se fosse um alergênico.
E aí o estrago está feito. E ninguém fala disso pra gente. As práticas na maternidade, eu não estou falando da questão quando é necessário. Tem mulheres que têm problemas físicos? Sim. Às vezes um silicone, às vezes a cirurgia de diminuição da mama acaba reduzindo muito o tecido mamário. Por outras questões também, a gente tem essa questão, sim, de dificuldade. Existem fórmulas melhores para que você pode usar, que tem essas moléculas menores também. É importante conversar com o pediatra e o obstetra, ele que vai te falar disso, não sou eu. Me perdi. Tá. Você está falando das moléculas grandes, né? Que os bebês, que é importante conversar com o pediatra a respeito disso também. Sim. Que algumas mães vão precisar, sim, dessa forma, existem fórmulas melhores. Mas tem outras mães que não precisam, mas por uma prática convencional da maternidade eles dão. Às vezes essa mãe nem sabe que deram. No meu caso, que eu já disse, vou dizer mais uma vez, me apagaram porque eu estava fazendo muitas perguntas, aí a anestesista decidiu que ia me apagar. Ai, tá muito chata, eu vou apagar essa mãe. E minha mãe me apagou, só que ela, não sei se foi a dose ou se é porque eu demoro a voltar de anestesia, 2 horas depois eu acordei. Meu filho não teve a amamentação na primeira hora de vida. E ele deve ter sentido fome e se sentido sozinho, sabe? Adivinha o que fizeram com ele, Rafa? Fórmula. Tinha necessidade? Eu tava com o peito pingando de leite, Rafa. E aí, além disso, fomos pro quarto, aí lá naquela dificuldade, você tentando aprender a dar peito e tal, não sei o quê. E aí as enfermeiras com pressa, muito serviço para fazer. Ah, não, ele não tá mamando muito bem, eu vou ter que dar fórmula para ele, porque ele tá com fome. E eu pingando leite, por que elas não tiraram do meu peito, pôs no copinho e deu pra criança, que seja? Pra que vai enfiar a fórmula? Gente, a gente tem uma prática de fórmula que, pelo amor de Deus, fórmula é em necessidade, não é geral. Vamos dar fórmula aleatoriamente. É em caso de necessidade que a gente precisa. O leite materno é o melhor alimento. E aí, o que mais, Rafa, que posso dizer? O pessoal aqui tá tudo comentando, né? Olha, foi meu caso. Estão adorando a live. Muita gente aqui falando que adorou, que gostou muito de saber, de ouvir você falando. Tem muitos elogios aqui, tá? Então, assim, só para você saber que os elogios foram, né? Vieram de todos os lados aqui. E se você tiver mais alguma coisa para falar, fica à vontade, senão a gente já pode ir encerrando a live de hoje. Eu acho que não tenho mais nada para perguntar, acho que ficou super claro, né? Foi maravilhoso a gente poder saber, né, sobre essa mudança, então, cognitiva aí que existe no começo do pós-parto, né? Então, uma mulher, ela passa por uma jornada que realmente tem alterações fisiológicas, né, no seu organismo, que realmente, né, o cérebro está ali trabalhando e as sinapses e a comunicação e, né, a gente quando estuda desenvolvimento infantil, a gente foca muito, né, mês a mês, o que a criança desenvolve? É linguagem, é cognição, é motricidade, né? É socialização, e aí vai. Quando chega na adolescência, a gente olha para essas coisas, só que não mais com tanta especificidade, porque o adolescente já tem lá suas habilidades motoras que vão ser diferenciadas dependendo das atividades que ele exercer. Então, alguns vão aprender a fazer tricô, outros vão aprender a tocar piano. Então, a motricidade fina começa a se diferenciar e não ser mais igual para todo mundo. Alguns vão ter habilidades de desenho, de cópia, né? E aí vai acontecendo dessa forma. A gente sabe que tem um salto cognitivo, né? Que Piaget já explicou para gente. E tudo mais. E aí, na vida adulta, a gente acaba estudando psicologia do desenvolvimento muito mais nas questões de, olha, o adulto agora, ele tem que se dedicar ao mundo do trabalho, ao mundo da conjugalidade e da parentalidade, né? Então, quando a gente estuda psicologia do desenvolvimento, a gente faz isso. E agora você está trazendo para a gente que, olha, psicologia do desenvolvimento também descobriu que durante esse período perinatal existem mudanças cognitivas
e mudanças motoras, até onde a gente, né, foi com as pesquisas aí, que a Samara trouxe. Essa não é a minha área de pesquisa, né, de estudar aí exatamente essas mudanças, né, morfológicas do cérebro e tal. Então, a Samara, ela trouxe isso para a gente, e aí a gente consegue entender, então, que em psicologia do desenvolvimento, até onde a gente sabe, aqui, segundo os dados que ela trouxe, a gente consegue já garantir que existe mudança cognitiva e mudança motora. Existem outras áreas aí que a gente poderia estar investigando também. A socialização, por exemplo, autocuidados, que tudo isso também começa a mudar. Quando você não é mãe, você vai num parque de diversão e vai nos brinquedos mais perigosos. A partir do momento que você é mãe, você não quer tanto, né? E nesse porque vai que acontece algum acidente e com quem que vai ficar esse bebê? Mãe, né? Não pode morrer. Mãe não pode morrer. Então, não é só, né? Precisam de pesquisas, mas não é só a área cognitiva e a área motora, né? Que tem essas alterações. Precisamos de mais pesquisas, inclusive, por exemplo, como essa, né? O autocuidados, por exemplo, que muda nesse sentido. A mulher, ela fica muito mais cuidadosa, né? Nesse sentido, para a mãe não morrer. E devem existir várias outras, a linguagem também deve ter uma série de mudanças aí, porque ela tem que entender a linguagem do bebê. Como a Samara estava dizendo, olha, se a criança tem, né, uma coceira no pé e ela começa a chorar e alguém troca a fralda, a criança é frustrante para ela. Mas quando a mãe ela está interligada com o bebê, ela é a extensão do corpo do bebê. Ela, por um motivo ou outro, ela percebe que aquela criança está incomodada e coça o pé dela, né? Existe uma telepatia meio esquisita aí, mas como ela trouxe o Winnicott no começo da fala dela, né? Então a gente tem isso, né? Esse começo, então, em que a mãe é a extensão do corpo do bebê e o bebê não precisa falar, ela consegue entender a linguagem falada, né? Com signos e significados. Mas ela consegue entender todas, né? A comunicação dele por meio do choro. Então, a linguagem, ela tem um avanço também, precisa ser provado isso cientificamente. A socialização também deve ter mudanças, porque é uma mulher que provavelmente não está mais afim de ter aquela vida que ela tinha, né? Algumas têm o desejo e tal, não é isso que eu quis dizer, mas há essa mudança, né? Há outras prioridades no social também que pode afetar. Então, quer dizer, tem um campo aberto aí em psicologia do desenvolvimento para a gente poder estudar as várias áreas do desenvolvimento humano nesse período, então, de gestação, parto e pós-parto. E a Samara trouxe excelente, né, para a gente aqui esses conhecimentos sobre cognição e motricidade fina que a ciência já investigou, já descobriu que existe essas mudanças, né? Você falando aí, eu me lembrei de mais outra pesquisa, que não é da minha, mas que eu estava lendo, que eu achei fabulosa também, quanto a isso. Essas alterações no cérebro, que são identificadas, a gente precisa, é importante dizer que não é só no cérebro da mãe que engravidou. Uma mãe que adota um bebê e fica com o papel de cuidador primário, o que é o cuidador primário? O cuidador primário é aquele que cuida mais do bebê, que tem a troca fralda, que dá mamadeira, que dá banho. Esse que tem essa responsabilidade maior com o bebê é o cuidador primário. O cuidador secundário também pode ter alterações, mas menos que o primário. Então, por exemplo, um casal homossexual, 2 homens, adotam um bebê, ou sei lá por que via, tem um filho. Essas alterações também podem ser observadas no cérebro deles. Essa plasticidade cerebral acontece não só por um estímulo do bebê no ventre. Olha que então, legal. Quando a gente fala que alguém que adota um bebê, ser mãe e pai é mais do que gerar, é verdade. E a gente já tem estudos científicos que comprovam alterações morfológicas e fisiológicas que acontecem no cérebro também por essa questão de cuidado. E isso, sabe o que me remete, Rafa? Voltando à questão social e biológica, eu sempre estou ali, eu acho interessantíssimo como o social influencia também, né, nessa construção. Quando a gente pensa no papel do pai, que esse pai desempenha no cuidado do bebê, em que muitos, por uma questão de ensinamento social, ficam um pouco mais distantes, como se essa fosse uma função exclusiva da mulher, eles têm uma grande perda
A gente está falando em grande perda, não só de habilidades emocionais, de vínculo com esse filho, porque muitas pessoas falam que tem um relacionamento muito próximo com a mãe, mas um relacionamento mais distante com o pai. E muitas vezes a sociedade coloca que esse pai é incapaz, que quem consegue cuidar de um filho é a mãe. E não é verdade, Rafa. Um pai que desempenha ativamente, um pai que troca fralda, que põe para rotar, que está ali ativamente no cuidado junto com a mulher, o cérebro dele também vai sofrer alterações para que ele consiga identificar. Esse pai também vai saber que está coçando o pé do bebê. Mas isso só vai acontecer se houver esse processo de contato próximo. Então, quando a gente fala, pai, o filho não é só da mãe, você precisa cuidar desse bebê também, esse ganho é tanto para o bebê, que ser cuidado por mãe e pai faz uma diferença muito grande para ele, e também é uma diferença que se vê no pai. O vínculo que ele vai construir, o relacionamento que ele vai construir com esse filho é muito gostoso. E essa questão de que é a mulher que tem habilidade para isso, o homem não nasceu para isso, deixa que a mulher. Gente, ultrapassado, tá? Gente, já tem pesquisa falando que não é verdade. Um homem, assim como a mulher, é capaz de desenvolver essas habilidades. Não precisa ter gerado no útero para poder desenvolver essa habilidade, gente. É preciso que você exerça essa função. E assim, como diz o Michel Odan, né? Que, como é que é a frase lá, Rafa? Eu sou péssima em citações de frase. Para melhorar uma sociedade, precisamos melhorar a forma de nascer? Isso, Algo assim, não é? isso mesmo. Então, para melhorarmos a nossa sociedade, se a gente quer uma sociedade com pessoas que tenham mais empatia, com pessoas que tenham mais envolvimento, com pessoas que tenham mais afetividade, tenham mais responsabilidade afetiva mesmo, a gente precisa começar lá desde o inicinho. A gente precisa de uma interação maior. A gente precisa incentivar esses pais, mulheres, estou falando com vocês, mulheres, que também acabam, devido a essa preocupação materna primária ali, querendo esse vínculo muito forte com o bebê, se fechando com esse bebê e acabam deixando o pai um pouquinho de lado. Como se só ela pudesse cuidar também. A gente passa por isso. É preciso estar atenta e pensar: olha, assim como é importante para mim me vincular com esse filho, o filho também é do pai. É legal para os dois que eu incentive e propicie que os dois interajam com esse bebê. Dá uma abertura, vira assim, marido, companheiro, companheira, não sei. Troca essa fralda. Mas eu não dou conta. Nossa, eu vou deixar cair. Não, não vai não. Eu tô aqui do seu lado. Se cair, eu seguro. A primeira vez vai estar com medo, vai estar incentiva, apoia. Não, achei super legal, eu achei que você foi super bem, você viu? Ressalta aqui que você viu ali. Você viu como ele se acalmou com você? Tem que ser elogios sinceros. Você viu como ele se acalmou? Você viu como você conseguiu fazer isso? Vamos ajudar esses homens também a desenvolver essas habilidades, porque às vezes a gente fala que eles não participam, mas qual é o nosso papel nessa não participação? Será que tem alguma influência também? E aí fica aí só esse questionamento, Rafa. No mais, se alguém tiver alguma pergunta, se alguma coisa no sentido, estou à disposição. Fizeram aqui uma pergunta se essas alterações ocorrem também em mães com depressão. Rafa, eis aí um estudo que a gente estava investigando. Algumas mães. É porque assim, o que acontece? Para a gente poder investigar, a gente teria que pegar um cérebro de alguém em depressão e analisar. Não podemos fazer isso com pessoas. Então, a gente morfologicamente eu não sei te dizer. Uhum. Mas a gente já tem vários indícios. Se você for observar a questão comportamental, quais as características dessas mães que desenvolveram depressão pós-parto? Muitas delas têm a ver com uma gravidez muito estressante, uma gravidez talvez em que ela tivesse uma demanda muito grande a qual ela não conseguisse atender. Eu estou falando aqui de trabalho, eu estou falando aqui de várias demandas sociais, um processo de estresse que dificultaram esse processo de lentificação necessário. A mulher precisa desacelerar um pouco. Sabe, Rafa? Essa mulher, que talvez devido a essas demandas, porque no mundo corporativo põe-se que, tudo bem, você pode trabalhar até o dia de você parir.
Já viu? A gente tem isso, a gente precisa pensar em políticas públicas melhores. E também a questão da volta ao trabalho, tem vários fatores que podem influenciar. Então, sim, pode ser que sim. Talvez nessa mulher que teve depressão pós-parto, o cérebro não teve tempo e espaço para fazer isso, essas alterações. Porque precisa da estimulação do ambiente, né? A plasticidade, ela só ocorre se tem a estimulação do ambiente. Se não tem essa estimulação, né? A gente tem a plasticidade, mas ela vai acontecer se receber, né, estimulação em mensagem. Se não, né, só tem a potencialidade, mas nada acontece. É como disse a epigenética, né? Que a gente tem o gene para desenvolver, a gente tem tudo ali pronto, mas se o meio não propiciar, não vai. Porque a gente vai selecionando ali o que dá para fazer. Se essa mãe está em situação de estresse e o organismo entende que ela precisa sobreviver, ele vai fazer as funções básicas ali. O que dá para fazer no meio de sobrevivência e guardar um pouco de energia para que ela sobreviva. Agora, se a mãe ela tem uma tranquilidade maior, se ela consegue, nem que seja um pouco desacelerar, ele entende, tudo bem então, posso tirar um pouco dessa energia reservada para sobrevivência e colocar para que ela entre nesse processo, tanto para a mãe quanto para o bebê. Eu acredito muito nisso. Show. Show, Samara! Uhul! Foi muito bom. Olha só, muita gente que perfeito, ótima live, tema extremamente importante. O pessoal aqui só elogiando. Também fico muito feliz de receber você hoje aqui, né? Nossa materaluna super chique. Que, né, maravilhoso. Aí aprendi muitas coisas com você hoje, Samara, que eu não sabia aí sobre, né? Toda esse desenvolvimento aí de motricidade fina, do quanto que a gente, né, fica mais inteligente nos 3 primeiros meses de vida. Então, muito bom, adorei, assim como a maioria das pessoas aqui também que assistiram adoraram e estão comentando. Então, assim, eu já quero aproveitar, te agradecer por você ter disponibilizado desse seu tempo e vindo aqui, né, no nosso programa Desvendando a Maternidade, para compartilhar conosco esse seu conhecimento extraordinário, essa sua experiência de pesquisa. Isso foi muito importante aqui para nós. Então, agradeço de coração essa sua gentileza de compartilhar o seu conhecimento conosco. Rafa, eu que agradeço pela oportunidade. Eu acho que a gente tem tanta informação preciosa e a gente precisa tanto usar as redes sociais para divulgar essas informações para que cheguem às pessoas certas, porque não adianta a informação ficar no meio acadêmico, no meio científico e não atingir o público. Por isso que eu acho sensacional essa oportunidade que você me deu, Rafa. Agradeço demais, porque você tem um Instagram e um perfil que várias pessoas conhecem, e sempre que há essa oportunidade de divulgar essas informações, que eu acho tão importante que a pessoa saiba, eu fico muito grata. De verdade, Rafa, obrigada pela oportunidade, obrigada por existir e estar abrindo esse caminho para a gente. Obrigada. Que top! Um beijo no coração, Samara. Gratidão, Beijo. Obrigada mesmo, foi top. E, pessoal, não esqueçam que amanhã começa o nosso workshop introdutório de psicologia perinatal. Se você ainda não fez a sua inscrição hoje, você tem que fazer, porque amanhã começa. E se você não garantir a sua inscrição hoje, amanhã você não vai receber o link para poder participar do nosso workshop. A Samara, inclusive, fez, né? O ano passado. Maravilha! Gente, eu vou falar para vocês só um cadinho, que eu não dou conta de falar tudo que é, não. O workshop da Rafa é maravilhoso, mas após é melhor ainda. O conteúdo que ela dá é tanta informação boa, é tanta informação necessária em massa, e mais do que isso, gente, ela instrumentaliza a gente para poder trabalhar, saber como fazer. Acho que ela nem precisava fazer isso. Só do conteúdo que tem na pós, ela nem precisava fazer isso, ela ainda faz isso. Eu sou fã, divulgo mesmo, precisar, eu ponho aqui o crachazinho, divulgo, porque é sensacional. Não vão se arrepender. Não tem lugar melhor. Pode fazer, que eu garanto. Show! Depois dessa, então, amanhã te espero lá no nosso workshop. Beijo, galera! Tchau, até, com Deus!